Dimensional Sovereign capítulo 176 e 177. Recompensas e punições. Sang-yeon disse a seus funcionários para ir para casa, já que ele ia beber com Lucan hoje. Era uma ocorrência normal para os funcionários que trabalhavam lá. Além disso, eles ainda receberiam seu salário. Onde mais haveria um trabalho tão bom neste mundo? Alguém entrou pela porta. Eles eram fregueses. Mas Sang-yeon acenou com a mão. O negócio não está aberto hoje. Venham outro dia. Ah! De novo. Oh! Chefe! Por favor. Apenas uma carninha. Deixa. Sang-yeon franziu a testa. Eles eram estudantes universitários que frequentavam o restaurante assiduamente. Vocês de novo. Vocês são muito barulhentos. Então vão para outro lugar. Que tal nós mesmo cuidamos de preparar nossa carne? Corro. Nós já dissemos que você é o melhor. Chefe. Por favor. Por favor. Comeremos quietinhos. Sang-yeon continuou franzindo a testa. Mas ele trouxe mais de 10 porções de barriga de porco. Aff! Quanta incomodação! Pelo menos vocês sabem onde comer uma carne deliciosa. De qualquer forma, isso deve ser suficiente. Comam com calma. Uau! O chefe é mesmo o melhor. Deve ser da Três Lobos. Ha. Obrigado. Chefe. A política desta loja era que o dono tinha sempre razão. E não os clientes. Estava aberta apenas quando o proprietário queria que estivesse. Claro. Ele não era cruel. E mesmo os clientes usuais precisavam ser educados com o dono de um local. Ainda assim, o dono ali era o rei. De modo que qualquer convidado do qual ele não gostasse seria removido imediatamente. No entanto, os clientes continuavam voltando porque a carne era realmente boa. Embora não fosse algo certo. Havia rumores de que aqueles que comiam a carne dali ficariam mais saudáveis. Isso porque Sang-yeon polvilhava alguns dos melhores ingredientes restauradores em cima da carne. Aqueles que comeram a carne muitas vezes podiam milagrosamente curar seu câncer ou outra doença. Mas ele não fez isso intencionalmente. Foi apenas uma pequena consideração para os clientes que vinham até aquela casa de carne. Lucan perguntou de repente. Você gosta daqui? Claro. É 1.000.000 de vezes melhor do que ter que ficar eliminando os seres da destruição na estação Pavalia. Sang-yeon decidiu morar na Terra até ela ser destruída. Claro. Ela não seria destruída facilmente porque ele era um ser forte que amava a Terra. Havia também Lucan nos bastidores. Você manterá esta casa de carne aberta. Provavelmente vou fazer outra coisa daqui a uma década ou algo assim. Vou começar com um restaurante de frango antes de abrir uma loja de pato assado. Você com certeza gosta de comer. E não é a melhor coisa do mundo. Uhul! Há tantas coisas para comer. Como Jaritataka e Sondai. O sonho de Sang-yeon. O dragão. Era abrir restaurantes de diferentes tipos de carne. Enquanto Luca estava comendo carne com Sang-yeon, uma pessoa familiar apareceu. O quê? Já que vocês iam comer, deveriam ter me chamado. Por que vocês dois estão comendo sozinhos? Era Keljark, a principal rei demônio.
que se tornou sinônimo de medo na estação Pavalia. Claro. Ela era agora Kim Ji-eul, da Coreia do Sul. Sua aparência era um estilo típico e caseiro, já que a maior parte de seu charme como um demônio estava escondido. Ela fez isso porque não queria atrair a atenção dos homens. Ela estava cansada das pessoas problemáticas que se agarravam a ela todos os dias. Sang-yeon riu. Kang Junho apareceu de repente. Não tive chance de ligar. Luca riu. Bem-vinda. Kyeojak. Digo. Kim Ji-eul. He. Eu realmente me sinto coreana depois de ouvir Kang Junho me chamar assim. Está rolando uma bebida. Ji-eul parecia estar de bom humor quando sentou na frente do fogo e tomou um soju. Vai saber quantas bebidas eles tomaram. Até que, de repente, a porta da loja se abriu e mais alguém entrou. Era uma mulher de terno, com o corpo magro de uma modelo. Ela também era familiar para Luca. Era Jane Seon, a soberana Via, que fazia parte da aliança de soberanos de Luca. Depois que Luca se tornou o soberano absoluto da Vanmon da Terra, não tinha sentido permanecer em uma aliança. O que está pegando? Eu tentei entrar em contato com o edifício Delta e fui informada de que eu iria encontrá-lo aqui. Jane Seon disse respeitosamente. Claro. Ela não sabia que as habilidades de Lucan tinham ultrapassado o nível transcendente. No entanto, Lucan era o soberano absoluto de Vanmon. Então ele era uma figura extremamente venerável para ela. Se você tem algo a dizer, pode me ligar a qualquer momento. Então, os olhos de Jane Seon brilharam. É importante que eu fale com você pessoalmente. Isto é baseado no conteúdo de uma reunião com os soberanos. Então, pode falar. Sang-yeon criou uma membrana transparente para bloquear as ondas sonoras para que os outros clientes não pudessem ouvir. Recentemente, os ditadores e políticos corruptos se aposentaram subitamente. Então, os soberanos decidiram que uniríamos forças para tornar a Terra um lugar melhor para se viver. Queremos que os problemas, como a guerra e a fome, desapareçam. Essa é uma boa ideia. Nós poderemos fazer isso graças a Kang Junho, que é o soberano absoluto. Era verdade. Devido ao fato de que Luca era absolutamente forte, os soberanos estavam dispostos a deixar sua própria ganância de lado. Na verdade, eles não sabiam que a aposentadoria dos políticos corruptos na Terra tinha sido causada por Kim Ji-eul. Embora os soberanos já tenham tomado o controle da maioria dos imóveis locais, eles ainda queriam transformar a Terra em um lugar melhor para se viver. Jane Seon continuou. Eu também recebi informações que seres externos estão visando o planeta. Na verdade, no momento em que todos os membros da família de Lucan foram arrastados para o mundo celestial, os minions dos deuses demoníacos tinham aparecido na Terra por um tempo. Além disso, um enorme exército de OVNIs havia aparecido diante da Terra. Foi apenas um momento antes de desaparecer. Mas aqueles que sabiam disso ficaram assustados e entraram em pânico. Porém, a maioria das pessoas não sabia. Depois disso, Kirada, do planeta Velas, os havia destruído imediatamente. Jane Seon ficou assustada porque não sabia disso. Em conclusão, para estabilizar o planeta e se preparar para ataques extraterrestres, precisamos de um governo unificado para controlar todo o planeta.
Então, o que vocês querem de mim? Nós queremos que você se encarregue do governo unificado secreto. Claro. O governo secreto controlará e defenderá a Terra. Então as pessoas comuns não saberão sobre ele. Luca riu. O chefe de um governo secreto significava ser o guardião da Terra. Ele já estava fazendo isso. Contudo, isso era algo muito sério para os soberanos como Jane e Cell. Além disso, era natural pensar em Lucan para o cargo. Todos os soberanos o aceitavam e o seguiam. Se alguém além de Lucan estivesse nessa posição, opiniões divergentes certamente apareceriam. Lucan assentiu. Isso evitaria qualquer problema. Além disso, não era particularmente incômodo. Não havia necessidade de fazê-lo pessoalmente. Ele poderia deixar isso a cargo de pessoas competentes. Eu vou concordar com isso. A compleição de Jane Cell se iluminou quando Luca aceitou a posição. Sério. Estava preocupada com a possibilidade de você rejeitar. Vou deixar minha secretária e a gente lidar com as coisas. A gente. A advogada Hannah Yonso. Hannah Yonso era um dragão desperto. Jane Cell também a conhecia. Hannah Yonso a conhecia apenas como uma advogada pertencente ao escritório de advocacia Dragão Negro. Não havia um soberano que não conhecesse o escritório de advocacia Dragão Negro, já que ele estava encarregado de pagar recompensas e cobrar multas. Porém, eles nunca imaginaram que a chefe do escritório de advocacia fosse na verdade Hannah Yonso. Além disso, ela era um membro da família de Luca e já havia tomado o controle da terra. Se ele deixasse nas mãos de Hannah Yonso, ela poderia resolver a guerra e a fome. Ela não tinha feito isso ainda porque tentará não interferir na terra. Luca sorriu para Sang-yeon e Gio e disse: vocês dois deveriam ajudar algumas vezes também. Eu não tenho muito tempo. Claro. Não se preocupe com essas coisas. Eu já planejei fazer isso. Se ambos os transcendentes ajudassem Hannah Yonso, então a Terra logo se transformaria em um bom lugar para se viver. No entanto, Jane Cell ficou nervosa porque não conhecia Sang-yeon e Gio. Luca sorriu para ela. Então, venha se sentar. Vamos comer carne. Posso? Claro. Corro. O cheiro da carne está tão bom que eu estava torcendo para você convidar. Jane Cell sentou-se com gratidão. Depois de um tempo, Hannah Yonso, Ayun e Colt apareceram depois que Luca os chamou. O número de pessoas no grupo comendo carne aumentou. A segunda rodada foi na casa de frango de Gio. E a terceira foi no bar de Oden de Sang-yeon. Lucan comeu, bebeu e viveu como um humano normal. Eles aproveitaram até tarde da noite. Quando o amanhecer chegou, ele foi dormir para entrar em Vanmon. Você quer se mover para a base no edifício Delta na Vanmon da Terra? Sim ou não? Na verdade, ele não precisava dormir para entrar em Vanmon. Porém, isso não importava. Lucan continuou a usar o método de dormir para ir a Vanmon. Isso era por causa de Ayun. Ela o protegia enquanto ele estava dormindo. Afinal, a felicidade dela era mais importante do que qualquer outra coisa. Luca não queria tirar essa alegria dela. Sim. Vamos. Ele fechou os olhos e chegou à base do edifício Delta. Luca apareceu na sede onde Keiron e Aniel estavam esperando.
Deve ter sido difícil para você. Senhor. Você ganhou a guerra contra o mundo celestial. Suas vozes estavam cheias de emoções conturbadas. Os outros membros não sabiam que Luca havia vencido uma guerra contra o mundo celestial. Porém, eles eram os conselheiros militares de Vamon. Então os deuses supremos foram flexíveis o suficiente para não apagar suas memórias. Mesmo suas memórias do inferno eram vívidas. Talvez esse fosse o motivo. O coração de Lucas se encheu de ternura. Vocês sofreram mais do que eu. Não. Estou bem. Devido à minha história com o inferno. Keiron sorriu. Ele tinha uma determinação incrível. Que ainda podia rir da ideia de ir para o inferno. Keiron era assim. Aniel também ficou presa no inferno por muito tempo. Horror! Era melhor do que o inferno dos soberanos. O inferno que os soberanos derrotados iam para. Ao longo do tempo. Haveria uma chance de começar de novo como um soberano sombrio. Isso significava que o castigo desse lugar era mais assustador do que o inferno do mundo celestial. Inferno! Você não precisará ir para lá de novo. Depois que Lucas se tornou um governante de Vamon, ele poderia se envolver em tudo que dizia respeito a Vamon. Era possível fazer um acordo com as sombras. Mas ele nem precisava negociar. Convoque a sombra. Sim. Senhor. Luca ordenou a Keiron que chamasse a sombra que residia na base. A sombra chegou imediatamente e disse: Você chamou. Soberano dimensional. Vamos direto ao ponto. Eu vou libertar todos os soberanos do inferno. O pecado de ser derrotado. É claro que ser derrotado na batalha não era algo digno de elogios. No entanto, também não era exatamente um pecado. Eles simplesmente não tinham competência. Ele não entendia por que tinham que ir para o inferno por isso. Luca não sabia quem criou essas regras no princípio. Mas ele não aceitaria essas regras. Por outro lado, a sombra ficou chocada ao ouvir que todos os soberanos seriam libertados do inferno. Contudo, ela respondeu imediatamente: Se é a sua vontade, então não será difícil. Porém, o que você vai fazer com eles? Keiron e Aniel também pareciam curiosos. Luca estava fazendo algo que nunca tinham imaginado. Então havia expressões emocionadas em seus rostos. Era natural. Luca estava se livrando do inferno que tinha sido tão doloroso para eles. Então era impossível não ficar entusiasmado. Luca disse: Existem inúmeros submundos nas estações adjacentes à estação Pavalia. Vou despachar os soberanos para serem os guardiões lá. Oh! Essa é uma ótima ideia. Senhor. Keiron exclamou e Lucan sorriu. Não haverá mais concorrência entre os soberanos. Será seu dever proteger cada mundo como o guardião. Eu enviarei para o inferno apenas aqueles que negligenciarem esse dever. Luca não queria se livrar completamente do inferno. Se não houvesse punições, aqueles que deixaram de lado suas obrigações certamente apareceriam. Ele tinha visto o inferno no mundo celestial e decidiu usá-lo como um lugar para penitência em vez de simplesmente punição. Keiron e Aniel. Sim. Senhor. A base daqui será o centro de todos os mundos. Portanto, sua missão de apoiar os soberanos se tornará ainda mais relevante. Gostaria que vocês ajudassem todos os soberanos que pedirem o apoio da base. Sim. Senhor.
Os olhos de Queiron e Aniel brilhavam intensamente, já que eles apreciavam o que estava acontecendo. Os soberanos não mais lutariam entre si. Em vez disso, seriam designados para seus respectivos mundos como um guardião. A base seria quem os apoiaria. Assim, os corações de Queiron e Aniel estavam batendo rápido. Senhor, eu realmente nunca imaginei que este dia viria. No futuro, os mundos do Senhor se expandirão infinitamente. Será um prazer ver os soberanos cruzando o mar dimensional infinito para se tornarem guardiões. Luca riu com eles. De fato, seus mundos não precisavam ser expandidos dessa maneira. Afinal, o seu mundo já poderia ser chamado de mar dimensional. Em outras palavras, ele poderia fazer tudo sozinho sem a necessidade de membros da família ou soberanos. Porém, ele sabia o quão solitário isso seria. Queiron e Aniel não sabiam que o poder de Luca alcançara um patamar em que ele poderia fazer tudo sozinho. Eles ficariam desapontados com o pensamento de não ser úteis para Luca. Além disso, não poderiam fazer sua tarefa com entusiasmo se soubessem disso. Portanto, Luca não revelou todas as suas habilidades. Não havia motivo para isso. A razão pela qual Luca não resolveu os problemas de cada submundo era para que ele pudesse confiar nos membros da sua família e também nos soberanos. Então, a sombra disse: sendo assim, vou parar todo o castigo para os soberanos no inferno. Vou deixá-los à disposição do soberano dimensional Luca. Faça isso. Graças a Luca, todos os soberanos que foram punidos no inferno foram libertados de seus sofrimentos. Eles seriam despachados um a um para os pequenos mundos designados por Luca. Claro, ele não os jogou lá de qualquer jeito. Seus níveis foram zerados. Então eles seriam mortos pelos monstros inferiores se fossem apenas enviados para serem guardiões. Era necessário que eles obtivessem experiência e elevassem seu nível para serem capazes de se encarregar de tal proteção. Luca decidiu fazer um curso de treinamento com cuidado. Entre os mundos inferiores, havia lugares onde os monstros eram constantemente gerados mesmo que fossem mortos. Era importante classificar o nível desses monstros e dividi-los nas zonas iniciante, intermediária e de alto nível. Além disso, ele lhes daria mais motivação criando missões, ao invés de apenas terem que matar monstros. Luca deixou esse trabalho para a deusa Shauniel e os anjos. Ao mesmo tempo, a tarefa de fazer várias masmorras foi deixada aos deuses demoníacos. Os deuses demoníacos foram classificados como iniciantes, intermediários, avançados, superiores, especiais e infernais. Assim, foram feitas masmorras com 6 níveis. Os deuses demoníacos estavam presos no mundo selado, de modo que criar masmorras era um trabalho muito interessante para eles. Depois de criar um mapa da masmorra, eles colocariam monstros e chefes em cada uma delas, além de tesouros abundantes. Os tesouros eram inúteis para os deuses demoníacos. De qualquer maneira, claro, quanto mais itens fossem colocados, mais difícil seria a masmorra. No entanto, a maioria das masmorras era de classificação infernal. Então Lucan teve que dar uma ordem para se concentrar em fazer masmorras de nível mais baixo. O mundo celestial também se interessou por este trabalho. Eles cooperaram ativamente, de modo que as recompensas para algumas missões fossem itens com poder divino.
Assim que essas coisas começaram a correr bem, Luca deixou o resto para a deusa Shauniel. Se tratando dela, ela mostraria uma performance que seria suficiente para satisfazer Luca. Daí então, era hora de Luca visitar os membros da sua família e incentivá-los como podia. Devo ver o que Rodion está fazendo. O gnomo avançado. Rodion era um membro da família de Luca e aquele que ele conheceu depois de Queiro. Por um tempo, ele trabalhou como gerente de tarefas na oficina na base. Mas o workshop já não era mais necessário, vez que os recursos continuavam chegando sem parar. Então, ele enviou Rodion para ser o guardião de um mundo onde os gnomos viviam. Luca apareceu quando Rodion estava descansando depois de uma batalha com criaturas em forma de rato chamadas Sanguinolata. Uai! Senhor! Rodion saudou imediatamente Luca. Ele correu e se ajoelhou. O senhor veio aqui. Uai! Seu tom estava estranho, mas ainda extremamente educado. Apenas Luca ele chamava de senhor. Sim. Há algo que o incomode. Tem nada de errado não. Senhor. É muito interessante aqui. Senhor. Fico feliz. Aqui. Pega isso. Senhor. O que é isso? Rodion apresentou um cajado, que acabará de receber, como presente para Luca. Cajado Sanguinolata, raro. Aumenta a velocidade de conjuração mágica em 5%. Luca não precisava dele, mas aceitou o presente devido à sinceridade de Rodion. Obrigado. Eu também tenho um presente para você. Lucan tirou um conjunto de armas e equipamentos de classificação lendária, bem como 10 conjuntos de equipamentos de classificação heroica. Pegue. Uia! Posso mesmo aceitar uma coisa assim? Rodion fez uma expressão assustada. Lucan sorriu e assentiu com a cabeça. Sua tarefa como um guardião se tornará mais difícil. Então isso é para ajudá-lo a dar o seu melhor no futuro. Use o equipamento. O equipamento foi projetado para caber no corpo, não importando quem o usasse. Tindido. Senhor. Brigadu. Senhor. Hehe. Rodion agora estava equipado com uma armadura lendária reluzente. Então, te vejo mais tarde. Lucan tinha muitos itens de classificação mítica e celestial que ele recebeu como presente do mundo celestial, bem como o equipamento de classe demoníaca retirado dos deuses demoníacos. Mas ele deu um presente que combinava com o nível de Rodion. Se Lucan desse equipamentos que eram bons demais para Rodion, ele simplesmente negligenciaria seu treinamento. Em seguida, ele foi visitar o ogro Germus, que era o defensor do continente Lazard. Kikikiki. Kikikiki. Era um lugar infestado de gafanhotos gigantes. Por isso Germus liderava um esquadrão de ratinhos da sede para lutar contra eles. Os gafanhotos gigantes tinham medo do rugido de Germus. Depois que Germus derrubou a vanguarda dos gafanhotos, os ratinhos iriam avançar e limpar o caminho. A feroz batalha terminou com uma vitória unilateral conquistada por Germus e o esquadrão de ratinhos. Germus rugiu com a vitória e um grupo de seres que olhava de longe se alegrou. Vá! Vitória! Germus é o melhor! Eles eram uma espécie com a cabeça de um coelho, mas o corpo de um ser humano. Sua altura era de aproximadamente 1 metro.
Eles eram muito fofos. E a missão de Germuz era defendê-los dos gafanhotos. Ha ha ha! Eu vou ajudá-los a vencer esses grilos. Então não se preocupem. Ele estava protegendo alguém. Germuz estava muito orgulhoso por poder proteger a espécie chamada Egot. Então, os olhos dele se arregalaram quando Lucas se revelou. Que prazer rever o senhor. Ele se ajoelhou ao chão e bateu sua cabeça contra o chão. Claro. Sua cabeça ainda estava completamente ilesa. Lucas estalou a língua. Eu disse para você apenas se curvar na altura da cintura. Mas você fez isso de novo. Kiki. É tão bom ver o senhor. É bom ver que você está trabalhando duro. Lucan ficou muito satisfeito por ver Germuz defender os zigotes tão bem. Assim, ele também foi premiado com um conjunto de equipamentos lendários e 10 conjuntos de equipamentos heróicos. Pegue. Eles serão úteis. Oh, olha só! Obrigado! Germuz sorriu quando recebeu o equipamento lendário. Lucan também visitou o continente que ele havia dado a Kagel. No entanto, Kagel estava negligenciando seu dever enquanto passava seu tempo com lindas slimes. Apesar de haver inimigos na região. O que você está fazendo agora? Ah! Sim, senhor! Kagel ficou desesperado. Ele coçou a cabeça e riu sem graça. Você talvez não tenha visto. Mas eu tentei resolver o problema. Eu trabalhei duro, e esta é a primeira vez que estou tirando uma folga. Mesmo. Luca leu imediatamente as memórias de Kagel. As palavras de Kagel eram falsas. Não foi apenas uma ou duas vezes. E Kagel também estava perseguindo as elfas das florestas que ele deveria proteger. Claro. Luca não iria deixar de se queixar disso. Você ousa mentir para mim. Você não é qualificado para atuar como um guardião. Outro guardião será enviado para cá. E você será enviado para o inferno. Vixe! Mas senhor! Assim, Kagel tornou-se o primeiro prisioneiro do novo inferno e foi punido por negligenciar seu dever como guardião. Após o castigo de Kagel, Lucan se dirigiu ao continente de Rugem, onde Exia era guardiã. Era menor do que a Terra, mas era um mundo onde os humanos viviam. A engenharia mágica era desenvolvida e vários navios voadores eram vistos no céu. Havia veículos movidos a mana no solo e belas luzes brilhando pelas cidades. É um lugar muito agradável. O cenário natural foi excelente o suficiente para ele querer fazer uma pausa se estivesse entediado. No entanto, Exia não estava na base, mas embaixo do castelo do guardião quando Luca apareceu. Por que ela está lá? Lucan pensou que era estranho e se moveu para o lugar onde Exia estava. Uma masmorra. Masmorras misteriosas às vezes existiam nos pequenos mundos de Valmont. Exia estava explorando. Porém, quando Lucan a encontrou, ela estava em uma situação crítica. Ao lutar contra um golem gigantesco, ela ficou gravemente ferida. Exia! A sangrenta Exia ficou surpresa de ouvir de repente uma voz familiar. Sua expressão ficou aliviada quando viu Luca. Sim, senhor. O que você está fazendo aqui? Como você pode ver, estou lutando contra esse inimigo. O golem estava congelado, como se o tempo tivesse parado. Na verdade, Luca o tinha paralisado.
Luca estalou sua língua e restaurou Exia a seu estado normal. Isso é do nível de um rei demoníaco. Você deveria ter pedido ajuda à base. Eu tentei. Mas ele atacou. Então não tinha o que fazer. Exia se recuperou instantaneamente de seu estado moribundo. Claro que, mesmo que ela morresse, ela ressuscitaria. Devido a uma habilidade que tinha sido dada a Luca depois que se tornou um soberano absoluto. No entanto, Luca levantou de repente a cabeça enquanto olhava dentro da caverna. O que é essa aura? Em primeiro lugar, ele tentou ignorá-la. Mas podia sentir uma energia estranha vindo da caverna protegida pelo golem. Exia! Espere por mim aqui. Luca entrou imediatamente na caverna.